5 dias. Em 5 dias, o Brasil entrará em colapso. Você não ouviu errado. Em menos de uma semana, o que está em jogo não é só a economia. É o futuro das exportações, das relações diplomáticas e da imagem do Brasil no cenário global. Um tarifaço brutal, vindo diretamente dos Estados Unidos, ameaça mergulhar setores inteiros da economia brasileira em uma crise sem precedentes. Boa noite, eu sou Carlos. E eu sou Fonseca. E o que vamos revelar nesta reportagem pode mudar completamente sua visão sobre a política externa do Brasil. Porque, enquanto a população acompanha os noticiários por alto, em Washington e Brasília, há uma guerra fria sendo travada nos bastidores. O que está prestes a acontecer tem nome: tarifaço. Uma taxação de até 50% sobre produtos brasileiros, imposta unilateralmente pelos Estados Unidos e articulada diretamente pelo ex-presidente Donald Trump, que pode retornar ao poder. E engana-se quem pensa que isso atinge só grandes empresas. Não, essa medida afeta desde o agronegócio até pequenas fábricas, exportadores de médio porte e milhares de trabalhadores que dependem do comércio exterior. O governo brasileiro até agora não conseguiu abrir um único canal direto de diálogo com a Casa Branca. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum aceno. O silêncio é ensurdecedor. Em uma tentativa de última hora, um grupo de senadores brasileiros embarcou para Washington. A missão? Tentar, de alguma forma, abrir portas, mas não com o governo americano, porque, como você vai ouvir agora, as portas políticas estão fechadas com tranca e cadeado. A delegação brasileira só conseguiu reuniões com o setor empresarial do ZEWA. Uma delas, na poderosa Câmara de Comércio americana, foi marcada com um clima de urgência. E uma sugestão partiu de lá: que a Câmara de Comércio envie uma nova carta à Casa Branca pedindo o adiamento do tarifaço. Eles pediram calma, evitar retaliações e sugeriram propostas concretas de cooperação. Enquanto isso, em Nova York, o ministro Mauro Vieira acompanha agendas da ONU. Ele não descarta uma viagem emergencial a Washington, mas a verdade é, ele só irá se houver um convite direto, e isso parece improvável. Em Brasília, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, declarou que o governo brasileiro segue em diálogo com autoridades americanas. Mas que tipo de diálogo é esse se não há uma única conversa direta com Washington? E enquanto isso, o governo se antecipa. Prepara medidas para amortecer o impacto do tarifaço. Propostas incluem redução de salários e jornada de trabalho, além de linhas emergenciais de crédito. E aqui entra o ponto mais polêmico da nossa investigação. Por que Lula não liga para Trump? Há duas correntes dentro do governo. Uma, liderada por Jacques Wagner, pressiona Lula a fazer um gesto, pegar o telefone, ainda que receba um não, mostrar que tentou. E a outra corrente, incluindo Fernando Haddad e Celso Amorim, vê isso como um gesto de fraqueza, inútil e até perigoso do ponto de vista político. Argumentam que o México tentou isso no passado. Com ministros em Washington e diálogo direto, ainda assim, levou um tarifaço de 30%. Ou seja, para Trump, política externa é jogo bruto. E tem mais. Fontes ligadas a Trump afirmam que ele se sentiu humilhado por Lula em discursos públicos, que o presidente brasileiro ignorou Trump até agora, nem cumprimentou pela vitória eleitoral, e que esse silêncio custará caro. O clima piora. O nome de Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, voltou aos bastidores. Fontes afirmam que ele tem forte influência sobre as decisões do ex-presidente em relação ao Brasil. E também o senador Marco Rubio, com histórico crítico a Lula e ao STF, estaria alimentando uma verdadeira campanha de desinformação em Washington, a ponto de discursos feitos por Lula no interior do Brasil estarem chegando diretamente a assessores de alto escalão americano. Essas falas são interpretadas como hostis, e é por isso que, segundo fontes diplomáticas, há risco real de escalada, com consequências drásticas como suspensão de relações diplomáticas. A última esperança está nos empresários americanos. Multinacionais como IBM, Johnson & Johnson, Cargill, ExxonMobil e outras se reuniram com os senadores brasileiros. E o recado foi claro: nada de revide. O que funciona com Trump é compromisso de longo prazo, acordos bilaterais vantajosos para os Estados Unidos e propostas sérias de investimento. Eles elogiaram a postura dos senadores, unidos, coordenados, defendendo o interesse nacional. Mas disseram também: o tempo está acabando.
Fonseca, essa crise não é só econômica, é diplomática, institucional e até simbólica. O Brasil perdeu tempo precioso. Tempo que agora custa caro. Com 5 dias restando até o tarifaço entrar em vigor, não há um canal aberto com a Casa Branca e a cada hora que passa a pressão aumenta. O colapso pode não ser imediato, mas será inevitável para setores que dependem da exportação. E o pior, o Brasil entra nessa guerra comercial sozinho. Será que ainda há tempo para um gesto diplomático? Ou o orgulho político vai custar bilhões à economia brasileira? E por isso nós seguimos acompanhando cada passo dessa crise. Porque o que está em jogo é muito maior do que um tarifaço. É o lugar do Brasil no mundo e o preço da política externa baseada no silêncio. A crise começou. E o relógio está correndo. De Washington a Brasília, do Itamaraty à Casa Branca, alguém precisa falar, antes que o Brasil entre em colapso. Boa noite e boa sorte.